Muito bem, pessoal. E olha, assunto polêmico. A conduta do nosso ministro Alexandre de Moraes. A nossa pergunta do dia é: falha de Moraes, há outros erros nas prisões do 8 de janeiro? Em agosto de 2023, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que Kelson de Souza Lima, denunciado pelos atos do 8 de janeiro, que utilizava a tornozeleira desde março do mesmo ano, se mudasse para Massapê, no Ceará. Em junho deste ano, o magistrado cobrou do estado de São Paulo os dados sobre o uso da tornozeleira, quando deveria solicitar ao Ceará. Após negativa de atividade da tornozeleira, Moraes ordenou que Kelson voltasse para a prisão. Moraes reconheceu o erro após alerta dos advogados de Lima e determinou a soltura após 3 meses. Tá aí, né? Nós temos mais uma vez em pauta o ministro Alexandre de Moraes. Vamos começar a rodada com o doutor Paulo Goiás. Doutor Paulo, as falhas do ministro Alexandre de Moraes indicam mais erros? O senhor acredita que há mais erros? Bom, eu sou daqueles que acham que o ministro Alexandre de Moraes já devia estar preso há muito tempo. Porque, primeiro, é um desrespeito total à Constituição brasileira. Segundo, é um desrespeito ao processo penal, civil. E, acima de tudo, é um desrespeito ao povo brasileiro. Por quê? Quando você pega baderneiros que vão quebrar na Praça dos Três Poderes, você tem que tratá-los como baderneiros e não como terroristas. Então, nós temos aí 1.200 pessoas condenadas. Quem lê o processo fica arrepiado, porque todas as petições do Ministério Público com relação a todos são idênticas. É como eu chegar aqui e dizer, olha, tá todo mundo aqui de camisa vermelha e tá acabado. Nós estamos todos aqui com a roupa preta, mas tem que estar vermelho. Alexandre de Moraes é a mesma coisa. Todos lá, indiferente estar de camisa preta, para ele estão de camisa vermelha. Então, me parece que está na hora do Congresso Nacional tomar uma posição e fazer com que, primeiro, o Supremo passe a ser uma corte constitucional e não uma corte política. Se ministro quer ser político, vá disputar as eleições. Nós vamos ter uma eleição dia 6, daqui a 2 anos vai ter uma para deputado, para senador, para governador, e vá disputar as eleições, e aí tem a representação política. Ministro é escolhido do presidente da República. Eu ainda vou mais. Eu tenho uma tese minha que ministro do Supremo e do STJ não tem estabilidade. Eles não têm vitalicidade. Por quê? A Constituição não deu isso para eles. É só olhar lá, o único ministro que tem garantia de vitalicidade é do Superior Tribunal Militar, que está lá no artigo 123, que é claro. Fora disso, estão fora. Ah, mas a lei orgânica da magistratura assegurou. Aí eu pergunto, o que vale mais, uma lei complementar ou a Constituição? Então, ministro não tem. E está na hora de acabar com essa farra do Supremo. Muito bem. Guia Zambuja. Bom, Aline, a questão foi o erro na prisão desse rapaz, né, especificamente. Bom, desde o início, todos nós advogados, a gente vem tendo uma discussão muito séria junto a algumas posturas nesse inquérito aí no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil, a pedido de diversos advogados que são constituídos no processo, já interviu, mandou ofícios para o Supremo, pedindo que esses advogados tenham acesso aos autos, que eles possam verificar a situação do seu cliente especificamente. São questões processuais importantes de serem analisadas. Na situação, Paulo, da situação que se fala que o Ministério Público tem petições iguais, é porque o Supremo está considerando, nesses julgamentos em bloco que ele vem fazendo desse pessoal, ele está considerando aquela tese do chamado crime de manada, né? Crime de um monte de gente juntos que cometeram o mesmo ato. Eu acho que para o tipo penal não é aplicável, porque o tipo penal ele é muito claro. Você tem que ter o agente, a conduta e a motivação. Então, é muito específico. Prender uma pessoa é a última coisa que se deve fazer. Prenderam agora essa Deolande, mandaram prender o Gustavo Lima. Juiz tem mania de mandar prender as pessoas e depois ver o que faz, sabe? Eu também acho que isso está errado. Isso está realmente errado. Não estou entrando no mérito do que aconteceu, mas eu acho que realmente o Supremo tem que observar, inclusive, as nossas prerrogativas profissionais, Paulo, para que a gente possa também, os advogados que são constituídos, defender os seus clientes de forma eficaz. Se houve uma prisão indevida, demorou 1 ano e meio para resolver, eu acho que ele devia ter entrado com uma indenização por ter ficado preso. Eu já fiz isso.
Um cliente meu lá em Cristalina foi preso uma vez, um pastor evangélico, falaram que tinha droga no carro, não tinha, o tribunal mandou soltar, entrei com indenização, ganhamos R$100 mil de indenização. O cara ficou 3 meses preso, é uma dúvida que eu tenho. Inclusive, entendeu? eu estava comentando com o meu colega de trabalho, nesses casos em que os condenados, que nem foram indiciados ainda, ficam presos por um período de tempo muito longo, eles têm direito, então, de pedir indenização? Sim, sempre. Qualquer dano que você ache que você sofreu, você tem o direito de fazer. É claro que o tribunal vai analisar com muita cautela, porque é um ato também do juiz ordinário de primeira instância, né? A prisão em si. Mas se a prisão é ilegal, você tem sim o direito, tanto que eu tenho caso na minha vida profissional em que a gente teve sucesso por uma prisão ilegal e arbitrária por 3 meses de um cidadão, recebendo uma indenização de R$100 mil. Certo. Olha só, doutor. Diga, Aline. Falhas acontecem, nós sabemos, todos podem cometer falhas, mas essa falha em específico pode ser a pontinha do fio para se soltar? Eu acho que primeiro tinha que soltar todos. Por quê? Porque você tem ali um bando de baderneiros que foram para a praça. Teve gente que entrou e quebrou, teve gente que ficou no gramado. Bastava você estar no gramado ou estar acampado lá em frente ao quartel que você virou baderneiro e crime de manada. Aí eu pergunto, aquela senhora que já faleceu, que carregava a Bíblia e ficava orando, aquela mulher pode ser tratada como uma terrorista, como um crime de bando? Pode as pessoas simples que não estavam satisfeitos e tem dúvida nas urnas, depois nós vamos falar nas urnas, não é isso, Aline? E quando nós falarmos, a gente entra nesse assunto, não estavam satisfeitas com o resultado eleitoral, não acreditavam, não tinham a segurança, e as urnas não dão essa segurança, né? Então, elas estavam ali pedindo uma mudança, ou que se verificasse a validade do voto, outros talvez até mal intencionados, prenderam 2 ou 3, que iam explodir isso, explodir aquilo. Em qualquer lugar onde tem muita gente, sempre tem uns malucos para fazer confusão. Então eu vejo o seguinte, acho que o Supremo tem errado na condenação desse pessoal, no tipo penal. O tipo era baderna. Segundo, não é competência do Supremo julgar baderna ou julgar crime de terror. Isso é competência do juiz federal. No caso do crime de terror, é competência da Justiça Federal. Agora, daqui a pouco, mas porque o Alexandre de Moraes... crime de terror? Configura um crime de terrorismo? Para mim, não tem nenhum dos fatos ali do terrorismo, até porque eu conheço as petições do MP, eles conseguiram prender lá 3 canivetes, 2 facas, e esse era o armamento dos terroristas que iam tomar o país de assalto. Então, quando eu imagino o cidadão correndo com um canivete em direção à tropa de choque, e a gente já participou, o Guilherme participou comigo, lá na OAB, quando a gente enfrentou a invasão da OAB, nós tínhamos uma tropa de choque, nós fizemos o quê? Nós demos os braços e fomos para cima da tropa de choque. Agora, eu imagino se a gente fosse correndo com um canivete em direção a um guarda, com um escudo e com a metralhadora na mão. Não existe terrorismo nisso. Existe baderna. A baderna sim existiu, acho que passaram dos limites. Mas isso aí teria outras consequências e teria que haver individualização. Então eu acho que o ministro errou, começou a reconhecer por quê? Porque a Câmara aprovou 2 PEC que vão mudar a relação do Supremo com relação às decisões judiciais. A Câmara, o Congresso em breve vai estar julgando as decisões do Supremo que não tiver dentro do padrão de respeito à Constituição. Eu acho que eles começam a mudar e começam a ceder. É claro que em política, e aí é uma questão de análise, você tem a seguinte situação, você tem um Supremo querendo comandar o país, você tem o Congresso querendo comandar o país e você tem o Presidente da República querendo comandar. Quando os 3 se unem, eles conseguem governar bem. Quando cada um puxa para o seu lado, é aquela história que a gente via do burro antigamente, que tinha um pouco de comida aqui, um pouco de comida lá e os 2 burros amarrados. E a corda não permitia chegasse e eles não chegassem a um acordo para comer. A situação é igual. Então me parece que está na hora de pôr o Supremo no lugar do Supremo, o Senado, o Congresso no lugar do Congresso e o Presidente da República no lugar de Presidente da República. Aline, só para finalizar esse assunto, com relação à manutenção das prisões, a gente também não pode esquecer nunca que para você manter as pessoas presas, há requisitos legais e eles têm que ser integralmente cumpridos. Se um deles é ausente, a pessoa tem que ser solta. Esses homens e mulheres que estão lá, gente, depois de tantos anos, depois de tantos meses, né, mais de ano, quase 2 anos, eles com certeza não representam mais o risco à sociedade.
Nenhum. Então, eu acho que deveriam ser presos e responder em liberdade, aí, enfim, na forma da lei. Eu até vou me lembrar, Aline, eu vou trazer um caso concreto. Deixa eu só fazer um parênteses e já complementa. O senhor, inclusive, comentou na sua fala anterior de que o ministro estaria usando uma camiseta vermelha. Isso sugeriria que não há imparcialidade? Porque se nós todos aqui estamos de camisa preta, como é que alguém pode dizer que nós estamos de camisa vermelha? Eu usei vermelho, não foi por cores partidárias, não. Poderia ser amarelo. Foi apenas porque eu olhei a primeira cor ali e me chamou a atenção. É para chamar a atenção o seguinte, que o processo é tão falho, porque é tudo igual. Então eu estava me lembrando de um caso concreto da Raquel, é uma moça que trabalhou comigo na campanha de 2022, lá em Brasília, para deputada distrital. Ela é uma moça que vende lanche na rua. Qual é o vendedor quando sabe que vai ter público que não vai vender cachorro-quente, água mineral, camiseta, qualquer coisa? Ela estava lá vendendo os produtos dela, os quitutes dela, foi presa como terrorista. Nós te levamos 2 meses e meio para tirá-la da cadeia. Para tirar, e ela está ainda com tornozeleira em casa. Então imagina um cenário, alguém que está lá trabalhando foi preso como terrorista. Quer dizer, não houve a individualização da conduta. Quando nós estamos em processo penal, o Guilherme colocou bem, desculpa Gui, colocou bem, tem que haver a individualização da conduta. O Paulo praticou um delito. Qual foi o delito? O Paulo chamou fulano de merda. Então ele cometeu, desculpa a palavra, ele cometeu um crime de injúria e aí ele tem que responder pela injúria. Agora, por eu ter dito que aquele fulano é um cara de merda, eu não posso responder no artigo 121 matar alguém. Na verdade, é mais ou menos esse paradoxo que é feito, viu, Aline? Ok. Gui, houve golpe? Houve tentativa de golpe? Então, Aline, aí é uma outra coisa muito mais complexa, né, que para nós, não há dúvida alguma, que se tentou efetivamente tomar conta do país e do poder e tentar impedir a posse do presidente Lula. Isso tudo, ao nosso ver, ocorreu desde antes, desde aquela reunião ministerial onde o assunto foi debatido, desde a questão do roteiro do golpe que foi pego na agenda do ministro que está lá, do general, esqueci o nome dele agora, que inclusive está lá no inquérito, saiu publicado na Veja. Foram atos continuados, o desmerecimento das urnas eletrônicas, o não reconhecimento pelo presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, da vitória do presidente Lula, e todos esses atos de gestos levaram a essa situação do dia 8 de janeiro. Então, para nós, não há dúvida alguma que houve sim uma tentativa de tomada do poder de forma ilegal e isso é o que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Muito bem. Olha, a Polícia Federal e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, entregaram nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal relatórios sobre o acesso de brasileiros à plataforma X, que está suspensa desde o fim de agosto. A PF começou a investigar quem ainda está postando na rede social, apesar do bloqueio. Já a Anatel informou ao Supremo que apurou junto às operadoras que a suspensão do serviço foi consolidada. Foi repassada uma relação das empresas que foram verificadas sobre a execução do bloqueio. Isso porque na semana passada o X voltou a ficar disponível para usuários. Segundo a Anatel, a volta ocorreu de forma deliberada para descumprir a decisão do STF. Porque o X migrou os servidores para um novo IP, o que teria driblado o bloqueio já definido pelas operadoras no Brasil. Guia Zambuja, até quando o X vai ficar suspenso no Brasil? O X vai ficar suspenso no Brasil enquanto eles não regularizarem a sua representação local. Já falaram que regularizaram, mas não comprovaram ainda para o ministro Alexandre de Moraes. Além disso, tem que tirar todos esses vídeos, que também falaram que tiraram. Agora houve aquela burla, a mudança do IP fez com que as pessoas voltassem a ter acesso ao X. Já foi resolvido esse aspecto também, mas ainda é necessário que o X finalize de cumprir essas ordens do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Feito isso, imediatamente vai estar no ar, não tem nenhum problema. Ontem eu estava num debate à noite e um colega lá estava no X. Eu falei, ué, mas como é que você está acessando? E o meu travado, né? Aí falou assim, não, estou usando VPN, sei lá. Um negócio desse aí que o cara burla e entra. Então, na verdade, está todo mundo usando o X, né? Pelo que eu vi ontem, ele estava na minha frente usando o X. Então, enfim, mas de forma técnica vai continuar fora do ar até que o Elon Musk resolva essas questões todas. Você concorda com a decisão de tirar, não só pelo representante, mas
A questão de censura, qual a sua opinião? Não, o Alexandre de Moraes tem censurado? Não, eu acho que não. Eu concordo com a decisão do Supremo pelo seguinte, porque você não pode, qualquer empresa que queira ganhar dinheiro no Brasil, ela tem que ter um representante legal no país, tem que ter um CNPJ. No caso, até tem um CNPJ, mas não tem um representante legal nomeado. Disseram que fizeram, mas não provaram ainda. Até uma advogada, se não me engano, lá do Pedro Neto. Então, enquanto isso não for resolvido, o X tem que entender que ele tem que cumprir as leis brasileiras. Para quem que uma eventual pessoa lesada vai reclamar direito consumerista, indenização por dano moral ou material, se não tem uma representação no Brasil? Aí vão lá, penhoram o dinheiro da Starlink e o povo fica bravo. Mas é um grupo econômico, é Starlink, Tesla, essas coisas, SpaceX, X, ele é o controlador disso aí tudo. E a lei brasileira prevê justamente essa figura do grupo econômico empresarial. Então, por isso que penhoraram. Tanto ele aceitou que ele pagou os 18 milhões, né? E deixou isso para lá. Então, isso aí está resolvido. Está muito fácil do X voltar, muito fácil. Basta ele finalizar essas questões. Doutor Paulo Goiás, qual a sua opinião? Há uma censura por parte de Alexandre de Moraes? Eu acho que há sempre exagero por parte desse ministro. Primeiro, eu até vou pegar o gancho do Gui Ventura, a Zambuja, no sentido de que há um grupo econômico. Eu tenho uma execução contra o PT, eu fiquei sabendo que você é filiado ao PT. Eu vou pedir a penhora dos seus bens para garantir a dívida do PT. Associados não é diferente, não são... você participa da organização. Então, uma coisa é um CNPJ, outra coisa é um CNPJ. Não há uma previsão legal de penhorar o dinheiro de um CNPJ porque eu sou sócio daquela empresa. Há previsão legal de fosse lá e penhorar essas ações que pertencem ao Elon Musk, aí estaria certo. Agora, pegar um CNPJ que não tem nada a ver com a situação e penhorar o dinheiro porque o cara é sócio, isso não existe. Segundo, o ministro Alexandre, ele cometeu um erro clássico. Primeiro, ele criou uma censura. Segundo, nós sabemos, e aí vou me permitir discordar do Guia Zambuja, o seguinte, Janine, na justiça eleitoral é comum para nós, e eu atuo muito nessa área, alguém faz uma publicação atacando um determinado político, o político me contrata, eu vou rastrear através da justiça eleitoral, pelo IP, eu chego, pelo URL do cara, eu chego no IP, chego na linha telefônica da onde saiu, ou da linha de internet, da onde saiu a mensagem e identifico o responsável, que é o dono que tem aquele ponto de internet. Chegou nele. A partir daí, você toma medidas judiciais contra as pessoas. Isso é fácil de fazer. E não precisa saber quem é o dono, por exemplo, da Meta, quem é o dono do Facebook, quem é o dono do Instagram, quem é o dono do WhatsApp, não precisa nada disso. Os processos na justiça, por exemplo, eleitoral, é muito fácil, tem cadastrados e-mails, os advogados e os representantes legais. Agora, como o ministro gosta de aparecer, ele acha que ele é o dono do Brasil, então ele comete esses exageros. Agora, eu acho que está chegando a hora dele. Vamos aguardar, porque a hora vai chegar. E outra coisa, já vou aproveitar, vou até antecipar um fato. Porque eu vou agora mandar levantar todas as pessoas que entraram no X. Ok. Aonde é que está escrito na lei brasileira que eu, Paulo Goiás, Guia Zambuja e Aline, somos obrigados a ler todas as decisões do Supremo e cumprir quando se trata de processo individual, de disputa entre partes? Se fosse uma ação coletiva, com direitos difusos, sim, eu era obrigado a saber, porque é publicado no Diário Oficial da União. Alguma decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação ao X foi publicado no Diário Oficial? Não. Então eu não sou obrigado a fazer, eu não sou obrigado a cumprir. Senão nós vamos estar invertendo. Daqui a pouco o Alexandre de Moraes diz que eu não posso andar com um carro branco, e eu não vou poder andar de carro branco e eu não estou sabendo, de repente meu carro é preso, o Alexandre proibiu andar de carro branco. É essa a situação que a gente está vivendo neste momento no país e que nós temos que dar um basta nisso. E cabe ao Congresso Nacional. Lamentavelmente, alguns membros têm fugido da sua responsabilidade institucional. Não é uma coisa de ser contra o Alexandre ou a favor do Alexandre. Eu acho o seguinte, tem na Constituição o princípio da moralidade administrativa. Esse princípio ele é muito forte, ele caça muita gente, ele prende muita gente, ele faz muita gente devolver dinheiro. Quando um ministro do Supremo julga além da lei,
ele infringe o princípio da moralidade administrativa. É caso de impeachment, que é o fato, e ele tem que ser posto para a rua, porque senão vira moda. Agora nós tivemos o caso do Gustavo Lima. Uma juíza de Pernambuco determina a prisão do Gustavo Lima com base em suposições que o jato dele, que saiu daqui, foi à Grécia e fez uma parada técnica no caminho na Espanha e na volta fez nas Ilhas Canárias. Pressupõe-se que ele levou e trouxe um foragido e deixou nas Canárias. Ora, quem anda de jato, quem conhece um pouquinho, sabe que tem a escala técnica do avião, tem que fazer, porque nenhum avião particular consegue fazer um voo daqui para a Grécia sem fazer uma escala técnica. Aí depois me aparece agora o governador Caiado dizendo que, não, eu estava no avião, eles foram com a gente, era dia 2, não tinha ordem de prisão, ninguém nem sabia do processo, um processo andando em Pernambuco, como é que eu vou saber? Em segredo de justiça, como é que eu vou saber aqui em Goiás? É o caso tipo, o governador foi com a gente, quando eu soube que tinha ordem de prisão, mandei ele descer do barco que estava vendo a festa, e eles saíram e foram embora. Então, foi preso injustamente para aparecer. Então, quando o Poder Judiciário ultrapassa os limites da lei, ele viola o princípio da moralidade administrativa. E nessa hora, seja juiz, desembargador, ministro, tem que ir para a rua, tem que ir para a aposentadoria compulsória. A dúvida que fica é, muitos debatedores, inclusive progressistas aqui que participam do programa, já concordam que há algumas infrações, alguns desvios na conduta do Alexandre de Moraes. A pergunta que fica é, por que o Supremo, os outros ministros, não chancelam as decisões do Alexandre de Moraes? Sim. O Supremo está contaminado? Aline, rapidamente, quero só fazer uma observação sobre a questão dos relatórios aí que a Anatel e a Polícia Federal estão mandando para o Supremo, que há um aspecto aí realmente que é interessante que o Paulo Gás colocou aqui. Punir as pessoas pessoas físicas, que estão burlando de alguma forma pelo VPN mesmo, e usando o X, também me parece impossível, porque a relação processual é clara, né? É contra o X, né? Então, você punir a pessoa. Eu estou falando para isso para você, que eventualmente está usando o X, que eu não consigo perceber de forma jurídica, advogado que só há 32 anos, não consigo perceber de forma jurídica você ser penalizado num processo que você nem é parte. Então, realmente, eu tenho que concordar com o Paulo nesse aspecto. Com relação ao grupo econômico, Paulo, sabemos bem, inclusive esfera trabalhista, você sabe que eu mexo muito, e a gente traz as empresas correlatas, inclusive faz de execução. A lei nem exige que elas façam parte do processo de conhecimento. Eu coloco sempre no processo de conhecimento já para poder auxiliar e facilitar a execução no futuro. Mas o grupo econômico é um instituto previsto no Brasil, aplicável e se aplica também nesse caso do X. Com relação ao Supremo, Aline, eu acho muito importante sempre que decisões monocráticas do Supremo sejam levadas a plenário para ser ratificadas. Eu não acho legal essas decisões monocráticas, eu não acho legal essa juíza mandar prender a Deolane, mandar prender o Gustavo Lima. São as coisas erradas, essa mania das pessoas de prender os outros para depois ver o que acontece. Isso está errado, não pode acontecer. A prisão é o absurdo um tanto de uma punição. É a prisão. Fora isso, você tem 1 milhão de formas de você controlar a pessoa, de você colocar ela dentro de casa, colocar com tornozeleira, 1000 medidas cautelares para não levar ninguém à prisão. Então eu sou absolutamente contra esse negócio de sair prendendo os outros dessa forma. Então eu sou contra também essas decisões monocráticas do ministro Supremo, que interferem diretamente na vida de milhões de brasileiros, sem ter uma ratificação pelo pleno. Mas se ele está mostrando uma conduta imprópria, os outros ministros não deveriam intervir? Mas é o que eu estou falando, aí eles levam para o pleno, aí o pleno vem e ratifica. Você veja, o próprio ministro Dino, ele teve uma decisão, eu não lembro agora qual foi o assunto, que inclusive os 2 ministros nomeados por Bolsonaro também anuíram com ele. Foi alguma coisa, as emendas parlamentares, sobre a suspensão da emenda parlamentar. Inclusive os 2 ministros nomeados por Bolsonaro anuíram. O pleno do Supremo, ou de uma das suas turmas, tem sempre ratificado medidas individuais de ministros. Eu não vi nenhuma ainda que não foi ratificada. Então, isso é uma coisa realmente a gente analisar também e ver por que o Supremo está se comportando dessa forma. Doutor Paulo, rapidinho que nós temos que entrar no intervalo. Qual a opinião do senhor? O Supremo está contaminado? Eles têm chancelado, né, as decisões do Alexandre de Moraes. Eu vivo no mundo político. O mundo político mostra o seguinte: toda vez que alguém caminha em minha direção, politicamente falando, que eu dou um passo para trás, ele dá mais um passo para frente. E o que está acontecendo é que o Supremo está dando um passo para frente e o Congresso está dando um passo para trás. Um passo para frente e um passo para trás. Vai chegar a hora
e que o Congresso vai encontrar uma parede ou um precipício e ele vai ter que tomar uma decisão. Isso eu não tenho dúvida. Vai ficar acuado. Vai ficar acuado, Na vai ter parede. que tomar a decisão. E está acontecendo isso. Essa campanha que existe contra o partido do PSD, feita a nível nacional, até por um goiano, né? E por outro, que eu não sei nem o estado dele, eu não quero aqui entrar em mérito político local, então nós estamos num período eleitoral, não cabe a gente, de que o partido é responsável pelo que está acontecendo por não tomar posições. Então, acho isso sério, acho que o ministro exagera, não gosto dele, não acho que ele seja brilhante, porque quem escreve um livro dizendo que aquele é o caminho para os bacharéis, para os estudantes de direito, e depois, quando vira direito, diz: ó, meu livro eu escrevi quando eu estava sonhando, não é a minha realidade, a realidade agora é outra. Ele não usou essa frase, mas na prática ele está fazendo isso. Muito bem. Nós vamos para o intervalo rapidinho, já já estamos de volta. Não saia daí.